Queridos, estava com saudade de pregar, né? Hoje eu vou ministrar a palavra. A última vez que eu ministrei foi na ceia de junho, depois nós tivemos Cristiane ministrando no domingo seguinte. 2 domingos nós estávamos viajando, Porto Alegre em um domingo, São Paulo no outro domingo, e domingo passado foi a conferência aqui, Posicionadas das Mulheres Plenas. Então hoje nós vamos continuar o Sermão do Monte. Já convido você aí para se preparar, a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e deixar aí aberto, tá? Enquanto a gente se prepara para a ministração da palavra. Eu ministrei a primeira bem-aventurança, no primeiro domingo de junho. A primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres de espírito. Estavam esquecidos, né? Mas vamos lá. Vamos dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. No segundo domingo, Cristiane ministrando, continuando, porque nós estamos alternando essa série, ela ministrou: bem-aventurados os que choram. Vamos lá? Bem-aventurados os que choram. Hoje eu vou continuar em bem-aventurados os mansos. Vamos dizer: bem-aventurados os mansos. Segura aí, porque vai ser forte. Gente, antes da palavra, eu quero agradecer por todas as orações, visitas, mensagens, mimos que Cristiane recebeu. Ela fez uma cirurgia de vesícula na quarta-feira de manhã. Essa cirurgia já estava prevista. Algumas pessoas pensaram que foi assim algo de urgência. Não, já estava previsto, era uma cirurgia eletiva. Ela já tinha sintomas, que precisava tirar a vesícula porque tinha um cálculo biliar muito grande. Então, quarta-feira de manhã, foi justamente depois da conferência. A gente queria que fosse depois da conferência, antes das nossas férias, nesse período aí de 15 dias, no início de julho. Então, ela entrou no bloco cirúrgico às 7:50. Era uma cirurgia por vídeo, então algo muito simples e rápido. Mas houve uma intercorrência, durante a cirurgia, e Cristiane só voltou para o quarto por volta de 1 e pouco da tarde. Então a gente não sabia do que estava acontecendo, mas em seguida o médico veio e relatou o que tinha acontecido. Ela nasceu com uma anomalia congênita, de um vaso arterial que não era para estar em uma determinada posição, e na hora que ele retirou a vesícula, aquele vaso teve uma hemorragia considerável, já estava no final da cirurgia. Então ele ia retirar a câmera, porque foi por vídeo, só são 3 furinhos, e ele disse que decidiu ainda fazer uma última inspeção. E foi aí que ele percebeu que havia uma hemorragia considerável. Ele já estava para tirar e finalizar. Então foi um grande livramento de Deus, porque se ele tivesse fechado, a hemorragia teria acontecido internamente e complicações. Mas ele conseguiu a tempo contornar, estancar a hemorragia. E glória a Deus, o próprio médico, que é cristão, disse que foi um livramento de Deus. Deus estava ali conduzindo os detalhes. Estava até falando para uma irmã agora, da nossa célula, que mesmo quando a gente não percebe, quando a gente não sabe, quando a gente não vê, mas Deus está ali cuidando dos detalhes da nossa vida. E hoje eu poderia estar viúvo, mas Deus estava ali cuidando dos detalhes. E Cristiane está bem, está se recuperando. Cada dia vai passando, e vai melhorando, vai ficando mais forte. Em breve ela estará de volta. Ela não veio hoje, faz poucos dias, mas em breve ela estará de volta. E agradecemos a Deus pelas orações, nos sentimos muito amados, cuidados por vocês, várias pessoas que foram lá em casa. Eu quero agradecer especialmente a Sara, a Cléia e a Vera. Foram as 3 que estiveram lá. Minha cunhada também, estiveram lá esses dias, ajudando e auxiliando em várias coisas. E os outros que foram também já várias vezes, nossos discípulos, discípulas dela, que foram lá, irmãos da igreja,
que demonstraram tanto carinho, tantas mensagens. Não dei conta de responder todo mundo, que eu tinha que responder meu WhatsApp, o WhatsApp dela. Então, se falhei com alguns de vocês, me perdoem. Pedi perdão para várias pessoas, porque algumas mensagens acabaram ficando para trás e eu não tive como dar assistência. Mas, glória a Deus, nosso Deus é um Deus de milagres, o nosso Deus é um Deus que cuida dos detalhes, e Deus ainda tem um propósito na vida dela, porque a vida está nas mãos do Senhor, Então, se ela está viva, é porque Deus ainda tem muita coisa para fazer através dela, e foi isso, Nós estamos com esse testemunho agora para contar, desse livramento do Senhor. Vou chamar então, vamos ter a consagração de crianças. Podem subir aqui, queridos, venham. Vou pedir aqui só para afastar aqui, por favor. Primeiro domingo do mês, como eu falei, é o domingo de apresentação. Não precisa descer não, só deixar de ladinho. É o domingo de apresentação, nós não batizamos crianças, nós apresentamos como Jesus foi apresentado por seus pais quando ele tinha apenas 8 anos de idade. Então nós vamos apresentar a Alana Yasmin da Silva. Senhor, nós abençoamos a Alana, entregamos essa criança em tuas mãos, nós declaramos sobre ela a bênção do Senhor, que a Alana possa ser protegida por anjos. Eu oro para que você acampe anjos ao redor dela, proteja, guarde sua saúde física, suas emoções, guarde, Senhor, sua vida espiritual, que ela possa crescer como Jesus, em sabedoria, em graça e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Abençoe, Senhor, esse pai com sabedoria também, essa mãe. Eu declaro sobre essa casa, sobre essa família, a bênção do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos tirar uma foto agora. Segura aqui, Alana, seu presente. Segure. Aqui embaixo assim. Isso. Parabéns, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, Alana. Então vamos, irmãos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos repetir esse versículo? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos só revisar aqui o que a gente viu nas mensagens anteriores. Primeiro falamos bem-aventurados, antes das bem-aventuranças, nós falamos que o Sermão do Monte é o conjunto de princípios fundamentais do reino de Deus. É a declaração mais compreensiva do estilo de vida que devemos ter. E é o teste perfeito que mede o nosso desenvolvimento espiritual. Alguns chamam o Sermão do Monte de a constituição do reino de Deus. Então, o Sermão do Monte não é apenas um conjunto de regras morais, mas é a forma como Deus quer que cada cristão viva. É como se o Sermão do Monte fosse um padrão para que a gente possa olhar e dizer: eu vou adequar a minha vida a essas palavras de Jesus. A Constituição é a lei maior de um país. Então o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Primeira bem-aventurança, até porque o Sermão do Monte não é apenas composto das bem-aventuranças. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, mas ele continua. Capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então o Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças, mas ele vai para tocar outras áreas da vida cristã. E nós estamos apenas agora nos concentrando nas bem-aventuranças. Então, primeira bem-aventurança foi: bem-aventurados os pobres de espírito. Em algumas versões, os humildes de espírito. E Jesus estava falando de um tipo de pessoa. É aquela pessoa que reconhece a sua grande necessidade espiritual. É alguém que diz assim: sem Deus, eu não sou nada. Eu preciso de Deus em minha vida, nos detalhes da minha vida. Alguém que reconhece sua carência espiritual, a sua dependência de Deus. Alguém que abriu mão do seu orgulho, porque o orgulho é a independência de Deus, a autossuficiência. Então, pobre de espírito é alguém que diz assim: eu preciso de Deus para todos os momentos da minha vida. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me mantém de pé,
E sem Deus eu não consigo. Essa dependência, ela é expressa nas atitudes, não é apenas de boca que a gente vai dizer, eu preciso de Deus. É inclusive uma expressão que nós usamos muito, se Deus quiser. A gente usa isso praticamente todo dia, né? Se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu viajo. Mas você já pensou que quando a gente diz se Deus quiser, a gente está dizendo como se Deus fosse querer? Uma vez eu fiquei pensando, eu estou dizendo se Deus quiser, mas eu estou dizendo assim, Deus vai querer. E agora, todas as vezes que eu digo se Deus quiser, realmente eu estou entregando a Ele, Senhor, se Tu quiseres, vai acontecer. Então, essa dependência de Deus, ser pobre de espírito, pobreza espiritual, é um reconhecimento da nossa incapacidade, sozinhos, de relacionar com Deus, de avançar na vida espiritual, de crescer. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, Cristiane ministrou, dia 8 de junho, bem-aventurados os que choram. Então, porque eu sou pobre de espírito, eu choro por essa condição. Nós vamos ver que as bem-aventuranças, elas são gradativas, certo? Elas seguem uma sequência lógica. Então, porque eu sou pobre de espírito, eu lamento, eu choro. Porque eu sou pobre de espírito, eu me aflijo diante de Deus. E choro, porque sou pobre de espírito. Agora, as bem-aventuranças é bem interessante, porque ela é gradativa na sequência lógica, mas ela é gradativa também na intensidade. A coisa vai se tornando cada vez mais, é uma montanha que a gente vai subindo. Primeiro eu reconheço que sou pobre, em seguida eu choro, eu lamento, ou seja, um quebrantamento na presença de Deus. Por isso que não é apenas de palavras, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, eu sou pobre de espírito. Não, é um quebrantamento interior. Eu lamento minha condição. E aí foi a segunda bem-aventurança. Agora avançamos para a terceira. Porque eu sou pobre de espírito, porque eu choro, em seguida eu me torno manso. A mansidão, ela começa a ser refletida em minha vida. Então vamos a partir desse ponto agora. Bem-aventurados os mansos. O que é mansidão? Uma simples definição, claro, mas que não resume tudo. Mas nós poderíamos dizer que mansidão é poder sob controle. É diferente do que a gente está acostumado. Fulano é manso. E geralmente, quando a gente diz fulano é manso, nós estamos dizendo o quê? Que fulano é besta. Vamos ser bem sinceros. É um trouxa. Fulano é manso. Talvez, melhorando, a gente diga assim, não, fulano é manso. A gente está dizendo que ele é educado. Ele é gentil. Ele é uma pessoa tranquila. Mas o que Jesus estava dizendo não tem a ver com personalidade. Não tem a ver com características naturais. Ser manso é alguém que tem poder sob controle. É alguém que podia fazer algo e ele decide não fazer. É diferente, não é? Do conceito de mansidão que a gente está acostumado. Eu me considerava manso, mas eu não era manso coisa nenhuma. Bastava pisar no meu calo, me desagradar. Bastava alguém ser injusto comigo, me desonrar, que é uma área, não é? Que é muito delicada, porque honra não se pede, honra não se exige. Uma pessoa que vive pedindo honra, e eu estou aprendendo esses princípios, mas você nunca exige honra, porque honra não é uma coisa que se pede, que se exige. Honra é uma coisa que você recebe.
sem exigências. Então, algumas vezes que eu me senti desonrado, esquecido, injustiçado, maltratado, no trânsito, por exemplo, algumas fechadas que eu levei, inclusive de uma irmã aqui da igreja, 2, elas nem sabem, mas eu não tive poder sob controle. Uma estava na subidinha ali, né, da Santa Sofia, e eu parei atrás, e sabe aquele carro que fica assim, a pessoa ameaçando que vai e não vai, daqui a pouco ela desce e bate, né? Aquela meia embreagem. Aí eu de dentro do carro, já bufando assim de raiva, eu disse: Cristiane, só pode ser uma mulher. Machista, né? Preconceituoso, porque tem mulheres que dirigem muito melhor do que alguns homens, que tem homem que só a misericórdia, né? Tem mulher caminhoneira, tem mulher piloto de avião. Então, aí eu disse: eu vou te mostrar. Aí dei ré, olha aqui só, que desaforo. Dei ré e emparelhei o carro. Na hora que eu emparelhei, a irmã baixou o vidro. Oi, pastor. Aí o paz do Senhor. Mas naquela hora eu não fui manso. Por quê? Porque eu não tive controle sobre minhas emoções. A segunda vez que aconteceu isso foi um culto que a gente estava fazendo no Colégio 15. Pastor Ivanildo estava aqui, era aniversário da igreja. Inclusive eles estão vindo, irmãos. Próximo mês vai ser o nosso mês de aniversário, 18 anos da nossa igreja. Nós vamos recebê-los aqui na primeira semana de agosto. Mas o mês todo vai ser com pastores e pastoras que vão passar por aqui às quartas e domingos. O pastor Ivanildo estava aqui, eu estava indo para o Colégio 15. Eu acho que o pastor Ivanildo já tinha ido na frente, eu vinha em outro carro. Não sei, não lembro exatamente. E ali na praça, Souto Filho, né, em frente à Subway, um carro parado, não tinha sinal na época ainda, e eu comecei a buzinar com pressa para entrar no colégio. A pessoa baixou o vidro, ela também não foi mansa, tá? Não só fui eu. Ela baixou o vidro, botou a mão para fora e fez assim: passa por cima. Ah, irmãos, sabe aquela hora que você vê um vulcão em erupção? Que a vontade que dá, se eu tivesse um trator, eu passava agora. Aí ela tirou o carro e, para minha surpresa, para onde ela ia? Para o mesmo lugar que eu, cultuar o Senhor. Aí ela entrou no Colégio 15 e disse: não, meu Deus. E eu atrás. Aí ela estacionou, eu estacionei em outro lugar, bem longe, e nos encontramos. Olha lá, ela não sabia que era eu, que estava atrás dela buzinando. Então naquele dia eu entendi, eu posso ter um temperamento introvertido, mas isso não é sinônimo de mansidão. Porque de vez em quando eu tinha uns descontroles emocionais. De vez em quando vinha uma erupção vulcânica interna. Com Cristiane, algumas vezes eu me desconheci. De a gente começar aquela conversa acalorada, a gente chama assim, né? Todos os casais sabem aqui o que é esse tipo de conversa. É uma conversa mais acalorada, que vai evoluindo, e daqui a pouco eu estava gritando. Eu estava aos berros. E quando eu vi aquilo, eu digo: meu Deus, que Marcos é esse que existe aí dentro? Pastor, nascido de novo, que discipula, que ensina os outros, mas descontrolado. Não tinha poder sobre controle. A mansidão está associada à bondade e à humildade. Uma pessoa que é mansa, uma pessoa que possui essa qualidade, ela perdoa injúrias. Ela corrige erros, mas com serenidade. Então não é uma pessoa trouxa,
Não é uma pessoa tola, que todo mundo faz o que quer, diz o que quer e ele... Lembra daquele personagem de Chico Anísio? Que ele ficava, é de Chico Anísio, eu acho, não lembro. Jô Soares, né? A gente é da época do Viva o Gordo. Não é muito novo não, né? Só para me consolar, quem é da época aqui do Viva o Gordo? Bem poucos. Você que levantou a mão, bem-vindo ao clube dos dinossauros. Aí era um personagem que faziam de tudo, diziam um monte de coisa com ele, ele ficava, né? Então assim, ser manso não é isso, é uma pessoa que corrige com serenidade, com doçura, com brandura, mas é alguém que se posiciona. Eu vendia livros e bíblias, CDs da época, né? DVDs, tem gente que nem sabe o que é isso mais, o que é um CD, o que é um DVD, na era digital, e eu vendia. E veio um casal comprar na porta da igreja. Eu era da Querigma, né? E eu coloquei do lado de fora ali, e um casal chegou. E a mulher começou a falar, e o homem calado. E aí eu ia oferecendo a ele, né? Eu me dirigindo a ele como homem. E teve uma hora que assim, pastor, oi, levanta aí a ministra. Ninguém viu, só eu. Se sente, vá, se acalme. A mãe está tirando onda da cara dela, olha. Mas vamos lá. E eu me dirigindo a ele, ela olhou para mim e disse assim, pastor, não ofereça nada a esse banana, porque ele não decide nada. Gente, ele não falou nada. A pergunta é, ele era um homem manso? Não. Porque ele deveria ter, com mansidão, colocado a sua esposa no devido lugar diante de mim. Sem alterar a voz, sem grosseria, mas ele tinha que ter falado alguma coisa. Isso é ser manso, entendem? Eu fiquei constrangido, envergonhado, mas era uma coisa entre eles. Imagina me meter ali naquela hora. Ia sobrar para mim, né? Porque sempre é assim, né? Briga de casal, você vai tentar apartar e sobra para você. E eu fiquei ali, meu Deus, esse homem não é um homem manso. Ele é um banana. Realmente, ela tem razão. Não é sinônimo de mansidão. Porque ele precisava se posicionar naquela hora. Ele poderia até pedir licença, pastor, um minutinho. Chamava a criatura e dizia, em casa a gente vai conversar. Mas nunca mais você vai me humilhar na frente de ninguém. E voltava. Alguma coisa, irmãos. Isso é mansidão. Estão entendendo a diferença? Que a mansidão é você saber o que faz, por que faz, na hora que faz, e saber também o que não faz. Eu não vou falar agora. Por quê? Porque eu não quero falar agora. Isso é mansidão. Poder sob controle. Mansidão também se expressa como misericórdia para com o fraco. Nós temos fraquezas, mas as outras pessoas, elas também têm fraquezas. E eu preciso ter misericórdia, isso é ser manso. Com o errado, eu também erro, as pessoas também erram, então eu preciso ter misericórdia com os que erram. Sofrimento paciente, ao receber injúrias, ao sofrer injustiças, sem um espírito de vingança. Irmãos, eu tenho uma falha, pela fé, o Espírito Santo está trabalhando, mas eu tinha uma falha muito grande em meu temperamento, em minha personalidade.
um senso de vingança muito forte. Eu queria me vingar sempre de qualquer injustiça, de qualquer coisa que fizessem contra mim. Eu acho que pessoas que sofrem humilhações na infância, elas aguçam esse sentimento. Além de ser melancólico, mas eu sofri muitas humilhações na escola, bullying, que é o nome chique hoje. Mas isso desenvolveu em mim um sentimento de vingança. Mas eu não conseguia me vingar, era apenas na mente. Mas eu ficava remoendo aquilo, calculando. E mansidão é você ter o poder de se vingar e você não se vinga, você perdoa. Então alguém que sofre injúrias, injustiças, mas não tem esse espírito de vingança, é o equilíbrio entre todas as paixões. Paixões seriam sentimentos, as emoções mais fortes, e o temperamento é o oposto de raiva descontrolada. Submissão, mansidão tem a ver com submissão, permanecer em submissão sob comando, em submissão do Espírito Santo. Eu permaneço debaixo do governo do Espírito, mesmo com pressão. Eu estou debaixo de pressão, eu estou sendo perseguido, ou estou sendo injustiçado, eu estou sendo maltratado, mas eu permaneço debaixo do domínio do Espírito. A mansidão quebra o nosso orgulho, a mansidão quebra a nossa independência, ela gera uma submissão a Deus. E a mansidão é um dos frutos, aliás, uma das qualidades do fruto do Espírito. Abra aí comigo Gálatas capítulo 5. Vamos fazer rápida menção aqui ao fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. O apóstolo Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito. Então, só existe um fruto. E o fruto é como se fosse uma laranja com vários gomos. Cada gomo é uma qualidade. Mas o fruto do Espírito, diz, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, e aí temos mansidão. E por último, domínio próprio. Então nós temos a mansidão como uma das qualidades do fruto do Espírito. Há umas quartas atrás, Walter pregou aqui sobre andar no Espírito, ser guiado pelo Espírito. Um crente que nasceu de novo, ele anda no Espírito, ou deveria andar no Espírito, e ser guiado pelo Espírito. E o fruto deve aparecer. Não é algo forçado. Tem gente que está querendo forçar o fruto do Espírito. Mas fruto, já está dizendo, o fruto, ele é algo que brota naturalmente. Uma planta, uma árvore bem alimentada, bem regada, bem adubada, que recebe luz solar, que faz o processo de fotossíntese, ela vai gerar flores, aquelas flores gerarão frutos, e é natural. Então essa mansidão que nós estamos falando aqui, concentrando nesse aspecto do fruto do Espírito, você e eu, nós não produzimos, eu vou ser manso, agora eu vou. Não é assim. Porque é algo que o Espírito produz, mas eu preciso estar enraizado nele. Uma árvore precisa estar enraizada, raízes que se estendem ao ribeiro das águas. Eu vou dar exemplos agora de homens na Bíblia que foram mansos. Primeiro exemplo no Antigo Testamento, Abraão. Abraão foi um homem manso. E gente, eu estou aprendendo que mansidão é sinal de nobreza. Uma pessoa nobre é uma pessoa mansa.
Abraão, em um determinado episódio, com o seu sobrinho, Ló. A gente não vai ler, eu só vou apenas citar. Mas em uma determinada situação, os pastores de Abraão e de Ló começaram a brigar entre si. E Abraão reúne com Ló e diz: Ló, não tem como a gente continuar juntos, porque está havendo contenda entre os nossos pastores. Eles eram nômades, né? Eles andavam de região em região buscando campina para os animais. E Abraão, queridos, em mansidão, veja o que a mansidão faz. Abraão diz assim: Ló, escolha. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Escolha. Isso é uma pessoa mansa. Abraão era mais velho. Abraão era o mais experiente. Abraão tinha convidado Ló para segui-lo. Então Ló, de certa forma, estava debaixo da responsabilidade de Abraão, da autoridade do seu tio. Abraão era um homem de Deus, mas Abraão cede. Escolha, Ló. Para onde você for, eu irei no sentido oposto. A Bíblia diz que Ló escolheu as campinas verdes do Jordão, grama, né, capim, perto da cidade de Sodoma. E aí já é outra história. E teoricamente, Abraão teve que ir para a terra seca. Abraão teve que ir para o lado onde não tinha pasto, onde não tinha grama. Olha para mim. Mas Deus, Ele honra aqueles que são mansos, porque os mansos herdarão a terra, é o que diz a bem-aventurança. Os mansos herdarão a terra. Isso vai de encontro a tudo que a gente tem aprendido. O que é que as pessoas aí fora estão dizendo? Quem é que vai dominar o mundo? Quem tem bomba nuclear. Por isso que Israel bombardeou o Irã, numa tentativa de impedir que o Irã acabasse com Israel. E o Irã estava ameaçando Israel, dizendo que estava produzindo artefatos nucleares e que ia acabar com Israel. Então Israel vai lá antes, os Estados Unidos entra. Mas no mundo, quem domina é quem tem força. Quem domina é quem tem exército. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos tem mais aviões militares do que todas as outras nações do mundo. Os Estados Unidos tem 14 mil aviões. Nem me pergunte quanto o Brasil tem. E os aviões do Brasil estão numa situação. E eu clamando pela misericórdia, porque se nosso presidente, com a loucura, quisesse apoiar o Irã, eu digo, agora a coisa vai feder para o nosso lado, viu? Ou seja, no mundo, quem domina? Quem tem poder, quem tem bomba, quem tem míssil. Quem domina no mundo? Quem tem lábia. Quem domina no mundo? Quem é sabido, quem é esperto. O mundo é dos mais espertos, né? Essa é a frase, irmãos. Quem está enricando? Os mentirosos, os ladrões, os estelionatários. Até, né, o nosso irmão aqui foi clonado e eu fui manso com a pessoa. Eu evangelizei o ladrão. Estava lembrando agora. Por quê? Porque quando fazem isso, eu mando desaforo mesmo. Eu faço Pix, que eu já sei a estratégia, né? É uma estratégia velha. Eu espero que ninguém aqui caia nesse golpe, pelo amor de Deus. Porque senão você está com 90 anos de idade, com a mente meio gaga. De alguém manda um Pix aí que eu te devolvo mais tarde. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos parar de ser inocente. Aí eu mando 1 centavo e mando uma mensagem na descrição do Pix, bem desaforada. Teve um que eu mandei: cabra safado, tenha vergonha na cara. Desse eu senti o Espírito Santo dizendo: haja com mansidão, até porque eu ia pregar hoje, né? Então eu tinha que ter um bom testemunho hoje. Aí eu mandei na descrição do Pix: se arrependa,
Tudo que o homem plantar vai colher. Se arrepende enquanto há tempo e tal. Aí mandei. Aí eu leio a minha mensagem na descrição do Pix. Aí ele colocou: sim, perdão, pastor. Aí eu: meu querido, não faça isso não. Amado. Faça isso não, rapaz. Você está plantando uma coisa que você vai colher. E na hora, irmãos, veio aquela coisa assim: ele já foi crente e é desviado. Eu disse: você conhece a Bíblia? Você já ouviu a palavra de Deus? Mas, queridos, na mentalidade de uma pessoa dessa, invertendo os papéis, ele está por cima, eu estou enganando, eu estou ganhando. Ó, os bestas estão caindo. No conceito do mundo, isso é poder. No reino de Deus, mansidão é o exemplo de Abraão. Ló, escolha, eu cedo. Mas Deus honrou a quem? Foi a Ló que Deus honrou? Deus salvou a vida de Ló pela intercessão do seu tio, senão ele não escapava. E Ló gerou Moabe e Amon, 2 inimigos do povo de Deus. Só que Moabe e Amon não existe mais. Hoje, procura Moabe e Amon aí, não existe mais. Mas Deus honrou Abraão, porque Abraão foi manso, porque Abraão confiou em Deus. Não, eu posso ir para um torrão de terra, mas se Deus estiver comigo, é melhor estar numa terra seca do que nas campinas de Sodoma e Gomorra. Eu prefiro estar com Deus, porque Deus é o meu suprimento. Veja, pobreza espiritual, choro, mansidão. E Deus fez Abraão prosperar. Qualquer que fosse o lado, Abraão prosperaria. Por quê? Porque Deus estava com ele. Esse é o resultado de uma pessoa mansa, irmãos. A gente não precisa ter esse sentimento de autodefesa, de marcação de território. Eu tenho que defender a minha honra. Deixa que Deus te defenda. O outro exemplo, Moisés. Esses exemplos aqui eu peguei do Lloyd Jones, do livro Sermão do Monte, do Martin Lloyd Jones. Ele cita esses exemplos aqui que eu estou dando. Moisés. Moisés é chamado o homem mais manso da terra. Só quem superou Moisés foi Jesus. Mas dos seres humanos, nascidos de mulher, com pecado, que são todos os seres humanos, Moisés, o homem mais manso da terra. Mas ele era o mais manso? Não. Moisés não era o homem mais manso porque ele matou um egípcio. Um senso de justiça subiu no coração de Moisés. Quando ele viu um dos seus conterrâneos sendo injustiçado, ele sabia que Moisés foi criado, e bem criado, pela sua mãe Joquebede. Ô Joquebede. Vamos fazer essa dancinha? Joquebede educou seu filho muito bem, incutiu na mente de Moisés: Moisés, você é um homem de Deus, você é um libertador. Mas Moisés, ele com justiça própria, ele quis defender os seus compatriotas e matou um egípcio, fugiu. Mas os 40 anos no deserto foi um santo remédio. Eu arrisco dizer, irmãos, que para alguns de nós, o deserto é uma mansa crente. Tem gente que tem que ser amansada no deserto. Infelizmente. A gente poderia aprender de uma outra forma. Infelizmente a gente não aprende. Aí Deus permite que a gente vá para o deserto. E o deserto tem o poder de nos quebrantar. Moisés foi quebrantado no deserto. E quando Moisés volta gago. Para mim não tem
coisa mais clara do quebrantamento do que a gagueira de Moisés. Deus, eu não posso falar com o faraó, porque eu sou gago, eu sou pesado de língua. E Deus, então teu irmão Arão vai ser teu porta-voz. Você é o líder, mas Arão fala em seu nome, Moisés, vai. E Moisés, ele sofreu muita coisa quando ele voltou para o Egito. Com seu próprio povo ele sofreu muita coisa. Mas no momento que Deus disse, eu vou destruir Israel, Moisés, eu vou zerar e vou começar uma nova nação contigo, a mansidão de Moisés é vista. Sabe o que foi que Moisés disse? Se fosse um de nós, o que é que a gente diria? Ó, vai zerar o jogo, eu começo tudo de novo, zero com você, te dou uma nova chance. Te livro dessa tramóia, desse fardo. Muitos aqui aceitariam. Ótimo, Deus, ela é resposta. Moisés disse, não. Não faça isso, Deus. Não destruas o teu povo. Eu intercedo por esse povo. Eu oro para que você dê uma nova chance. O homem mais manso da terra tem essa atitude. A Bíblia diz que Moisés só falhou quando ele feriu a rocha pela segunda vez. Mas se a gente for ver, a própria irmã, o próprio irmão, questionando Moisés, a liderança, a autoridade de Moisés, Coré, Datã, Abirão, o povo murmurando. Meu Deus, Moisés realmente é um tipo de Cristo. Um homem mais manso que essa terra conheceu fora Jesus. O outro exemplo aqui é de Davi. Davi foi ungido rei, sabendo que seria rei, mas se submeteu ainda a Saul durante alguns anos. Se você soubesse que você era o sucessor daquela pessoa, e aquela pessoa estaria te tratando injustamente, querendo te matar, o que você faria? O que eu faria, irmãos? Davi nunca disse a Saul assim, eu vou ser rei no teu lugar. Louco, endemoniado, filho de Belial. Estão lembrando da irmã Nadia, é? Serpente venenosa. Davi se submeteu à liderança de Saul, ameaçado de morte. Davi teve que fugir. Davi teve que fingir-se de louco em uma ocasião. Mas tanto Abraão, quanto Moisés, quanto Davi foram honrados pelo próprio Deus. Que Deus toma a nossa causa, né? E honra. A gente não precisa exigir isso, o próprio Deus. Outro exemplo é o de Jeremias. Quantos aqui pregariam uma mensagem em obediência e por conta da mensagem que você pregou, você é perseguido e jogado num poço lamacento? E fica lá, as pessoas te perseguindo, zombando, o rei da tua nação tendo você como inimigo, e Jeremias ali, ó, perseverando. Alguns dizem que Jeremias não viu os frutos da sua pregação nos seus dias. Não viu. Se fosse de acordo com os padrões hoje, ele teria sido um fracassado. Mas o profeta Jeremias demonstra essa mansidão. Que falar agora do Novo Testamento, de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão é muito parecido com Jesus. Foi levado para ser apedrejado. Ele falou, pregou, mas prenderam ele e ele ficou calado. Até que ele teve a oportunidade de falar. E sabe quais são as palavras de Estevão? As mesmas de Jesus. Pai, perdoa-lhes. O que falar de Paulo, irmãos? O perseguidor que passou a ser perseguido.
Vocês sabiam que desprezavam Paulo por causa da aparência física dele? Os outros pregadores da época diziam: olha, as cartas de Paulo são muito fortes, mas a presença dele, o caba é feio. John Pollock, que é um biógrafo de personagens bíblicos, John Pollock, eu já li esse livro. Se vocês quiserem, eu chorei lendo esse livro, que é O Apóstolo. É como se ele tivesse entrado na história e narrando a história de Paulo. E ele escreveu também O Mestre, que é com relação à vida de Jesus. John Pollock diz que Paulo era careca. Alguns aqui se animaram. Paulo tinha as pernas cambotas, pernas tortas. E Paulo tinha aproximadamente 1,48 m. Careca, ele já é. Perna cambota, nem tanto. Mas tem mais de 1,48 m. 1,60 m? Ah, então está melhor do que Paulo. As pessoas olhavam para Paulo e desprezavam ele pela aparência física dele. Quando ele escreve é uma beleza, mas quando ele chega... Já pensou? A pessoa tem que ser manso. Você tem que ser manso para você conservar na sua posição, sem entrar nesse jogo de comparação, de competição, de autodefesa. É ou não é? Eu confesso aos irmãos que muitas vezes eu já falhei nisso. Eu já falhei. Mas a mansidão vai trabalhando. A gente vai deixando o Espírito de Deus moldar o nosso caráter. E o último e grande exemplo, né? Jesus. O maior exemplo de mansidão que essa terra já teve. Ele disse, olha comigo, abra aí em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, é uma coisa que pode ser aprendida. Não é natural. Não é, você não nasce com isso. A partir de hoje não diga assim, eu nasci manso. Ninguém nasce manso. Tem uma cobra cascavel peçonhenta aí dentro de você. Tem um veneno dentro de nós chamado pecado. Ninguém é manso, irmãos. Satanás disse de Jó a Deus: pele por pele, o homem vai fazer de tudo para se defender. Porque ele já tinha perdido os filhos, ele já tinha perdido todos os bens, tinha saúde. Satanás disse: toque na saúde para você ver. Deus disse: tá bom, toque. Segundo Philip Yancey, no livro Decepcionado com Deus, ele diz que ali foi uma aposta entre Satanás e Jó, não e Deus. Satanás e Jó. Estava em jogo. Quem tem razão? Quem vai ganhar? Jó ganhou. Jó ganhou. Satanás perdeu. O homem pode servir a Deus sem ser por interesse. O homem pode amar a Deus voluntariamente. O homem não só está buscando as bênçãos, alguns, né? Alguns poucos. Não estão só buscando as bênçãos, estão buscando o próprio Deus. Amam a Deus acima de tudo. Satanás perdeu a aposta. Mas a frase de Satanás é para a gente pensar. Pele por pele, o homem fará tudo para sobreviver, para se defender. Então, queridos, existe algo terrível que nascemos. A semente do pecado, a natureza pecaminosa, ela só pode ser vencida com a nova natureza de Cristo. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. E ainda completa, manso e humilde.
de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Eu confesso que estou aprendendo. Eu não sou ainda um homem manso, irmãos. Não se escandalize comigo. Eu não sou um homem manso, como Moisés, como Paulo, como Davi, como Abraão. Eu estou percebendo, com o passar dos anos, algumas coisas mudando e amadurecendo em minha vida. Mas eu ainda tenho muito para avançar. Eu ainda preciso crescer muito. Porque Jesus, o mesmo Jesus que virou as mesas, Jesus era manso. Como é que uma pessoa mansa entra no templo virando as mesas e expulsando os cambistas? Teve uma irmã orando, disse: Jesus, assim como tu entraste no templo, viraste as mesas e expulsaste os cambitos do templo. Não foram os cambitos não, foram os cambistas. Mas como que alguém expulsa cambistas, vira mesas e continua manso? O mesmo Jesus acolhe crianças. O mesmo Jesus atende ao clamor de Jairo, da viúva de Naim, das irmãs de Lázaro. O mesmo Jesus que chamou escribas e fariseus de quê? Víboras, sepulcros caiados. Veja que mansidão. Não é deixar de dizer a verdade, mas é dizer a verdade na hora certa, com o tom de voz certo, na medida certa. É fácil? Não. Por isso que não depende de nós. Depende do Espírito Santo produzir isso em nós. Você falar na hora certa, com o tom de voz certa, com a pessoa certa. Meus irmãos, não é fácil, mas não é impossível. Porque com o Espírito de Deus produzindo o fruto em nossas vidas, nós podemos ser mansos. Amém? Há esperança para mim e para você. Eu estou sendo testado com uma pessoa. Eu contratei um serviço, eu paguei a ele antecipadamente. Ele não fez o serviço e não me devolveu o dinheiro. E eu estou ligando, mandando mensagem há 3 meses. E ele: eu pago amanhã. Hoje eu pago. Mande o Pix que eu estou fazendo. Ele já vendeu carro, ele já vendeu moto, ele já vendeu a mulher, ele já vendeu papagaio e não me pagou. E é um valor considerável. Graças a Deus que só foi isso mesmo que, nesse processo todo de construção, aconteceu de contratempo. E mais outras coisinhas, mas que estão sendo administradas. Mas especificamente com esse, teve um dia que eu disse: fulano, eu sou pastor. Porque ele sabe que eu sou pastor. Mas você conseguiu sugar toda a minha paciência. Aí eu alterei a voz na mensagem. Você conseguiu me tirar do sério, rapaz. Aí fui falando. Meu advogado vai aí. Meu advogado vai aí. Eu não vou mais falar com você. Eu não vou mais resolver. Você promete e não cumpre. Aí falei. Sabe, irmãos, ali eu percebi que há uma medida que quando você chega e que você não depende mais de Deus, eu perdi. Confesso aqui diante da igreja esse meu pecado. Eu tenho um colega de trabalho e eu tenho um outro, que eu não vou dizer quem é, chegado, que já me disse: pastor, me dê o endereço que eu vou lá. Eu tenho um colega de trabalho que é meio doidinho do juízo, e tenho um aqui na igreja também, que não é muito bom do juízo. Ele já me deu o endereço, eu vou lá, eu resolvo essa parada para o senhor. E não deu vontade de fazer isso? Deu. É claro, deixa eu explicar, né? Que tem gente que está entendendo aqui já, a mente muito fértil, né? Que ele ia fazer alguma coisa mais séria. Não, ele ia dar uma prensa assim, né? Ele ia
dar um ultimato e tal. A pessoa disse para mim, o daqui da igreja: pastor, eu vou lá e diga ele: olha, eu não venho aqui uma segunda vez, viu? Eu não venho aqui de novo. Pague o pastor hoje. Mas eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque, assim, irmãos, eu estava trabalhando na mansidão. Estava trabalhando, né? Trabalhado na mansidão. Trabalhando. Chega uma criatura dessa e consegue tocar. Por quê? Porque eu não continuei dependendo do Espírito Santo. Certo? Deus falou isso comigo. Você não está dependendo de mim. Marcos, esse cara não vai te pagar. Ele vai te pagar se você depender de mim. Dobre os joelhos. Coloque essa causa diante de mim. Coloque a vida dele nas minhas mãos. E deixe que eu cuido do resto. Veja como é diferente, irmãos, quando você depende de Deus. E eu não quero mal para ele, não. Eu sei que ele, assim, não foi honesto, não foi justo, mas eu desejo que ele realmente se organize, que ele, né, prospere, né, que ele faça os serviços dele, ele cumpra com a palavra dele. Então não estou desejando, né, mal nenhum. Colocar nas mãos de Deus é pedir para que Deus faça da maneira certa. A Cristiane, ela dá um testemunho que ela trabalhava em Ferreira Costa e ela era embaladora. E tinha uma pessoa que era do caixa e ia sair de férias. E aí a outra colega dela disse: olha, e Cristiane ia ficar no lugar dessa do caixa. Aí a outra veio e disse: não, você vai ser minha embaladora. Disse: não, mas fulana disse que era eu que ia assumir o lugar dela. E nosso supervisor já disse isso. Aí a moça disse: não, não quero saber não. Você vai ficar como minha embaladora. Aí Cristiane saiu chorando e tal, foi caminhando, subindo a ladeirinha ali do mosteiro e chorando na hora do almoço. E só disse assim: Senhor, eu te entrego a minha causa. O Senhor sabe que eu estou sendo injustiçada e eu entrego a ti. Faça justiça. Só isso. Ela voltou do almoço. O supervisor dela chamou: Cristiane, venha cá com fulana. Aí ele disse: quem vai ficar no caixa é fulana, é Cristiane, e você está demitida. Ela tremeu. Deus, eu não pedi para o Senhor demitir a mulher. Deus disse: você pediu para que eu fosse justo. Não precisa eu dizer o que é que Deus vai fazer. Deus sabe a medida certa. Ele sabe. Cristiane já fez isso comigo. A gente estava lá, né, naquelas discussões e tal. Ela disse assim: Senhor, tu estás vendo o que Marcos está falando, como ele está falando, como ele está me tratando. Senhor, eu te entrego o Marcos nas tuas mãos. Eu disse: Senhor, misericórdia, me perdoe, Cristiane. Porque se a mulher orou, a mulher foi demitida e comigo. Eu ia ser aniquilado, eu ia ser vaporizado. Senhor, não, me perdoe, Senhor. Eu me humilho, Senhor, eu peço perdão a Cristiane. Ela já fez isso. Senhor, esteja entre eu e Marcos, julgue a nossa causa. Ai. Então, assim, para a gente finalizar, irmãos, Jesus, ele tratou crianças na medida certa, da forma certa. Ele tratou os fariseus e escribas na medida certa, da forma certa. Virou mesas, expulsou cambistas. Mas na cruz, o maior exemplo de mansidão é esse: zombaria na cruz. E alguém disse: desce da cruz e salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. E ele poderia, ele disse: se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai legiões de anjos, e meu Pai enviaria. Mas Jesus, manso, com poder sob controle, diz o quê? Não, eu vou até o fim.
Eu não vou descer da cruz. Porque se ele descesse da cruz, ele salvava a ele mesmo, mas ele não salvaria a mim e a você. Ele não podia salvar a ele mesmo e a nós. Ele, manso, escolheu salvar